O Botafogo vai enfrentar o Palmeiras. Vai começar as oitavas de final. Hoje não tem jogo. Estamos aqui no sossego da Filadélfia. Aliás, o torcedor do Botafogo está chegando aos poucos, né? Lembrando que o pessoal do Botafogo estava lá no outro lado dos Estados Unidos, em Los Angeles, está vindo para cá agora. O pessoal tá chegando, né? Tá chegando. O pessoal tá chegando aí. Nós vamos colocar 2.000 pessoas amanhã. 2.000 pessoas contra o Palmeiras. Muito atraso nos voos aí que tá tendo dos Estados Unidos, o pessoal deslocando aí de um estado pro outro para justamente assistir a Copa. A gente tá sofrendo isso também nos nossos deslocamentos, atrasando o voo pra caramba, gente boa. Agora é o seguinte, vamos falar com o André Galindo, pessoal, porque parece que não tem uma notícia tão agradável assim. Hein, André Galindo? Conta pra gente, cara, uma preocupação de última hora aí no Botafogo. O que tá acontecendo, cara? Ei, Escobar, tudo bem? Mas olha só, ainda não é garantido que o Jair estará fora, tá? Mas passa a ser uma dúvida. No treino que o Botafogo realizou na manhã de hoje, no CT do Philadelphia Eagles, Jair, zagueiro titular, não participou, ficou fazendo reforço muscular. Passa a ser uma dúvida porque esse é um treino importante, uma movimentação de véspera. Há uma possibilidade de o Caio Fernando, ou Caio Pantaleão, que recém chegou do Krasnodar da Rússia, fazer sua estreia contra o Palmeiras. O Botafogo, que já tem um problema certo. O Gregory está suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo. E aí, Escobar, abre-se um leque de possibilidades. Vou citar duas delas. O Renato Paiva pode manter 3 marcadores no meio de campo, o que funcionou contra PSG e Atlético de Madrid, ou optar pela dobra de laterais. E aí a escolha seria pelo cuiabano, atuando como ponta esquerda, Escobar. Muito bem, Galindo, e a gente sabe que Botafogo e Palmeiras estão alimentando uma rivalidade aí com jogos decisivos nos últimos anos, com o Botafogo, inclusive, levando a melhor ultimamente sobre o Palmeiras, né? Isso está repercutindo aí, né, Galindo? Sempre, Escobar, é uma rivalidade que só cresce, só aumenta, os torcedores, eles se provocam também, mesmo estando 0-21 o Rio de Janeiro, o Botafogo e outros no 0-11, os palmeirenses. Mas quem falou sobre isso foi o capitão Marlon Freitas, que veio do Atlético Goianiense e viveu cada etapa dessa rivalidade. Vamos ouvi-lo. A gente vem enfrentando o Palmeiras aí desde quando eu cheguei aqui no Botafogo, né? Os meus 3 anos aqui têm sido grandes jogos, né? E quem ganha é o torcedor com esses jogos. Então, assim, a gente está se preparando bem mais uma vez para a gente poder fazer um grande jogo, enfrentar um grande adversário, né? Sabemos da qualidade coletiva que eles têm, individualmente também. Não se compara, quando você joga não importa nada, é diferente. Esse sentimento ninguém tem. Temos uma festa particular botafoguense aqui, rolando na Filadélfia no Globo Esporte. Gregory ganhou um cartão amarelo mais bobo da história do universo, né? Sim. E está fora desse confronto com o Palmeiras. Então, provavelmente aí o Botafogo é aquele Botafogo ali, John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles e agora. Cuiabá. Como será que vem, quem vem na vaga dele? Vene escolhe o cuiabano, aí seria como? Marlon Freitas e Alain. Cuiabano Arthur, aberto. Savarino, Igor Jesus, Cuiabano Exatamente. aberto. Ele faz aquela dupla de lateral que ele fez antes da Copa do Mundo de Clubes. Bota ele aberto na esquerda, o Savarino no meio ali, armando as jogadas, Arthur aberto no lado direito e o Igor Jesus centralizado. Eu faria dessa maneira. E por que eu faria dessa maneira? Primeiro, que já deu certo. Segundo, que jogando desse jeito, você tem condições plenas de jogar contra um Palmeiras, que a gente já conhece muito bem. Inclusive o Botafogo também conhece muito bem. Ou seja, você não precisa manter os 3 volantes, tal como fez diante de um PSG, pelo estilo de jogo, ou fez também contra o Atlético de Madrid. Não faz o menor sentido você manter, entre aspas, esse tipo de jogo mais reativo e você botando o cuiabano, você também ganha na parte física também. E ainda tem o bom momento do cuiabano, porque ele vive um bom momento. E estamos falando de uma competição de tiro curto. Vou trazer o mesmo argumento aqui que eu falei em outros momentos. Então, não vejo motivos para ele colocar mais um volante. Eu começaria com o Cuiabá. Beleza, essa é a opinião do Vene. Eu quero dar uma informação aqui, ó. Na primeira parte do treino de hoje, o Jair não foi ao gramado. Mas calma, gente, fica tranquilo, que o zagueiro tá com uma sobrecarga muscular, fez um trabalho com a equipe de fisioterapia, não tem lesão, né, a princípio. Não preocupa pro jogo de amanhã contra o Palmeiras, é só um excesso de cuidado mesmo.
Eu vou dar minha opinião e vou pedir a de vocês. Eu acho ótimo o Cuiabano ali aberto pela esquerda. Adoro o Cuiabano, acho que é o melhor momento, talvez, da carreira do Cuiabano. E isso não é um experimento, isso já aconteceu em vários jogos na temporada e deu super certo. Só que tem para essa competição, que o jogo vai ser meio-dia do horário local, um sol de lascar. As minhas filhas no jogo contra o Atlético de Madrid, que foi esse horário, elas se sentiram mal, eu tive que levá-las no banheiro porque o sol é uma coisa desumana. Os jogadores do Atlético de Madrid toda hora caindo, eu não acho que era só de miguezeira não, porque sente mesmo. E eu tenho sentido que fisicamente no segundo tempo o Alex Telles está sentindo um pouquinho mais. E aí a gente perde o Cuiabano para essa reposição nessa estratégia, que é uma boa estratégia. Mas e no segundo tempo? Esse, para mim, seria o grande problema da escolha do Cuiabano, que eu acho que efetivamente, tecnicamente, é muito boa. Pedrosa, sua opinião? Faz sentido o que você falou, assim como o que o Venê falou também faz sentido. É. Então é um estratégia, dilema. Né, gente? E tem que lembrar que quem joga ali é o Estevão, né? É o Estevão que joga na direita. Então você ter uma dobra de marcação em cima do principal jogador do Palmeiras é interessante para você neutralizar já o seu adversário. E no segundo tempo, se o Alex Telles cansar, e o Estevão vai estar novinho em folha, porque ele tem 17 anos. Pois é. É complicado, é um dilema grande. Mas no final das contas, eu ainda escolheria o Cuiabano. Você escolheria o Cuiabano? Sim, é o jogador mais adaptado a esse time. Já era titular, foi titular diversas vezes com o Renato Paiva. É um jogador que está vivendo um grande momento. E eu acho que o Botafogo pode não só neutralizar o Estevão, mas também aproveitar o fato do Estevão não ser tão bom marcando. Então você tem dois jogadores que conseguem apoiar, dois jogadores que podem jogar em cima ali. Seja do Giai, que eu acredito que deve ser o Giai, ou o Marcos Rocha. Que tá jogando uma bola o Giai é muito bom. Né? O Giai é físico, o moleque é muito bom. Mas eu acho que você tendo dois jogadores ali, e às vezes o Savarino encostando também, pode dar uma superioridade pro Botafogo. Tartá, você também escolhe o Cuiabano? Eu também iria de Cuiabano, porque nós já vimos, né, ele atuando por ali. É muito bom jogador, é um jogador de muita força física também, né? Então, principalmente nesse último terço ali, você ter um cara que tem essa capacidade, né, para ajudar na marcação e também entrega muito bem no ataque. Já foi testado, isso também não seria novidade nenhuma pro grupo. Acho que todo mundo acabaria se sentindo mais confortável, se assim for. Lembrando que as outras opções são você continuar com esse esquema que está sendo no Mundial com 3 volantes, e aí você tem o Alan já e o Marlon Freitas e colocaria ali na cabeça de área. Você pode colocar o Danilo Barbosa ou o Nilton. A gente entende que na escala da escolha do Renato Paiva tem sido o Nilton, porque ele tem sempre colocando o menino no lugar do Danilo Barbosa. Eu não acho ruim escolher o Danilo como um camisa 5. Um cara com muita qualidade no jogo aéreo, muita qualidade no desarme, um nato camisa 5, porque a gente vê muito Danilo como zagueiro nos últimos tempos no Botafogo, mas ele, na verdade, de origem, é um camisa 5. Um cara com muita experiência, bicampeão da Libertadores, um cara que conhece muito bem esse grupo. Então, assim, eu não acho ruim escolher o Danilo Barbosa. E um cara que fisicamente é um touro, né, o Danilo. Mas o Nilton tem sido as grandes escolhas. Essas podem ser as opções do Renato. E também pode ser o Alan com o Marlon, que eu acho que essa não vai acontecer de cara, né? Mas o Montoro, que foi a grande notícia aí contra o Atlético de Madrid, do Botafogo, naquele jogo em que foi uma derrota, o Montoro mais uma vez entrou jogando uma barbaridade. Então pode ser o Montoro por ali também. Fernanda, eu escolheria o Danilo, o Marlon e o Alan. Eu tô amando o Alan nesse meio de campo. Eu tô achando que esse é o modo prime do Botafogo nesse momento. E aí, por um segundo tempo, a gente tem um Cuiabano impecável para entrar no lugar do Alex Telles, que isso vai ter que acontecer por questões clínicas, físicas e climáticas, que isso tem acontecido. E você também tem a opção de colocar o Montoro ali pro segundo tempo. Essa seria a minha escolha. Mas que eu acho que não vai ser. Eu acho que ele vai escolher o que você escolheu. Mas o Botafogo também tem uma boa notícia. Perdeu o Grego, mas o Palmeiras perdeu um importante jogador também, que é o Murilo. E aí entra o Bruno Fux, que é um jogador que, teoricamente, é muito criticado. E que falta... É hoje, torcida alvinegra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Botafogo amassando a equipe do Palmeiras. Contudo, eu tô numa expectativa muito boa. Vamos torcer para que o Renato Paiva possa, né, montar uma grande, assim, uma grande equipe, né, possa fazer uma baita de uma escalação e que o Botafogo consiga essa classificação em cima do Palmeiras. Eu tô muito confiante
né? Para mim vai ser 2-0. Já vou deixar meu placar aqui nos comentários e para vocês também. Para mim vai ser 2-0 Botafogo. Quero saber o placar de todos vocês. Lembrando, há uma grande dúvida. O Jair, né? O zagueiro Jair sofreu um incômodo no último treinamento. Então, assim, ainda não se sabe se o atleta, né, o jovem zagueiro, estará 100% à disposição, mas o Renato Paiva já vem trabalhando, né, nesse possível substituto. A gente sabe que o Jair vem jogando muita bola, vem se destacando, um jogador assim jovem, mas com muito potencial. Nós temos que aplaudir ele, né? Pelo outro lado, a gente sabe que assim, o volante Alan vem jogando muita bola, então assim, provavelmente ou ele deve vir com os 3 zagueiros, né, que deu certo contra o PSG e também contra o Atlético de Madrid, ou ele pode colocar, né, o craque argentino Montoro, que joga muita bola, né, vem se destacando com a camisa do Botafogo, mas eu quero saber a opinião de todos vocês. Me diga, né, o que vocês acham, qual a escalação que vocês acham que o Renato Paiva deve colocar nessa grande decisão de daqui a pouco. Deixa aqui nos comentários também o placar de vocês, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Falar agora sobre o Mercadão da Bola. Saiu uma informação, né, dando conta de que o Botafogo teria interesse na contratação do volante Thiago Mendes, que tem um desejo de retornar, né, para o futebol brasileiro. Já jogou no futebol francês, né, com a camisa do Lyon, né, do John Textor, e também, né, tá terminando seu contrato no Al Rayyan do Catar, time do Roger Guedes. Então, assim, é um cara que tem tem um bom futebol, né? Mas eu não acredito que o Botafogo vai arcar, né? Vai abrir os cofres para contratar o Thiago Mendes, a não ser se ele aceitar, né? Reduzir a sua pedida salarial. É um jogador, assim, gosto muito, né? Muito interessante. A gente sabe que no meio do ano muitos atletas irão sair. A gente não sabe se o Danilo Barbosa irá continuar. Então, assim, o Botafogo tem que ter um plantel recheado de bons jogadores. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham? Thiago Mendes seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!